Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Estamos na edição inédita do Semanário Económico, versão 2026. Quer dizer que esta é a primeira edição premier do Semanário Económico para o presente ano. Iniciamos assim o nosso ciclo informativo 2026. Aproveito a oportunidade para endereçar os meus melhores votos de um bom 2026, que seja um ano verdadeiramente promissor e de oportunidade, e que os desafios persistentes possam ser superados de uma forma sustentável. Vamos então conhecer as manchetes para esta edição do Semanário Económico. O Fundo Soberano entrou em 2026 com uma nova injeção de 6,1 milhões de dólares. Com a assinatura do acordo, agora está-se a falar de qual é o saldo disponível para o Banco de Moçambique começar a fazer o seu investimento. Risco de suspensão da Mosal em 2026 coloca a economia em alerta. Se a Mosal fechar, o risco para cerca de 1.000 empregos diretos e cerca de 4.000 em empresas que prestam serviços à Mosal geraria alto grau de desemprego e instabilidade social no país. Certificação empresarial continua a ser exceção em Moçambique e expõe fragilidades estruturais do tecido produtivo. Até mais do que estarem certificadas, eu diria que verifica-se ainda uma ausência generalizada de boas práticas de trabalho. Este é o Semanário Económico. Vamos então prosseguir com a nossa escalada, conforme os temas que já teve oportunidade de acompanhar. Anunciamos no lançamento do programa. Vamos abordar no nosso bloco de atualidades o tema do Fundo Soberano, à luz dos desenvolvimentos recentes que esta medida estruturante conheceu, desde logo o reforço da sua capitalização, mas também acompanhado ainda de desafios institucionais que pairam no horizonte, visando tornar este instrumento um verdadeiro catalisador do aproveitamento das oportunidades geradas com a extração ou a implementação ou os recursos advindos da exploração dos projetos de gás natural em Moçambique. A ideia central que paira neste momento é de que, apesar desta injeção financeira mais recente, o fato é que as implicações econômicas para o Fundo Soberano permanecem limitadas, pelo menos no que diz respeito ao curto e o médio prazo, precisamente. O que nós temos que perceber é que este valor ainda é muito pouco para aquilo que são as expectativas que foram criadas em torno do Fundo Soberano. O risco da suspensão das atividades da Mosal a partir de março de 2026 configura um dos alertas mais significativos para os riscos econômicos do país para este 2026. O desenvolvimento mais recente é o movimento feito pelo sindicato do setor, que veio apelar a um entendimento
entre as partes na perspectiva de se encontrar uma solução que, em última instância, assegure uma continuidade sustentável das atividades da Mosal, reconhecida a sua importância socioeconômica e também salvaguardados os interesses econômicos do país. Se a Mosal fechar, o risco para cerca de 1.000 empregos diretos e cerca de 4.000 em empresas que prestam serviços à Mosal geraria alto grau de desemprego e instabilidade social no país. A certificação empresarial até ao momento na realidade econômica ou empresarial moçambicana consubstancia um investimento adiado que trava a competitividade das pequenas e médias empresas em Moçambique. Está em causa um limitado acesso às cadeias de valor por parte das PMEs e exatamente por conta da ausência deste quesito na estrutura ou na cadeia produtiva e de serviços das nossas PMEs. Este é um desafio significativo no contexto da transformação do nosso tecido empresarial, sobretudo aqueles de pequena e média dimensão. A certificação não deverá ser uma exclusão, exatamente por causa disto. Deverá ser, sim, um fator de seleção. E é este entendimento que o mercado deve ter. No tema de fundo desta edição, contamos com os préstimos do Dr. Fáuzio Mussá, economista-chefe do Standard Bank. É com ele que vamos fazer o lançamento das perspectivas econômicas e empresariais para 2026. O tema de fundo será então preenchido precisamente com esse momento e com essa individualidade para compulsarmos sobre o amplo espectro da economia do setor privado e também da macroeconomia para este 2026. Fáuzio Mussá já em estúdio para conosco então analisar a trajetória mais recente da economia e os desafios persistentes para 2026, igualmente as oportunidades no cenário e como o setor privado poderá, com alguma assertividade, aproveitar essas mesmas oportunidades. Esse será o tema de fundo da presente edição. O Banco de Moçambique decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária de 9,50% para 9,25% naquela que foi a primeira reunião do Comitê de Política Monetária de 2026, sinalizando maior confiança na trajetória de desaceleração da inflação. Segundo o Banco Central, a decisão resulta da manutenção da inflação em um dígito, refletindo a dissipação gradual de choques anteriores e o impacto cumulativo das medidas de política monetária adotadas nos últimos 2 anos. Ainda assim, a autoridade monetária sublinha que persistem riscos associados às cheias, à evolução dos preços internacionais de combustíveis e ao contexto externo marcado por incertezas econômicas e geopolíticas. O governo autorizou 6 empresas a retomar a atividade mineira na província de Manica após confirmação de avanços na recuperação ambiental e no cumprimento das exigências legais. A decisão surge 4 meses após a suspensão total da mineração na província, motivada pela poluição de rios e fontes de água, associada sobretudo à exploração do ouro. O governo estima em cerca de 644 milhões de dólares o custo preliminar da reconstrução das infraestruturas destruídas ou afetadas pelas cheias e inundações recentes, um montante que evidencia a dimensão do impacto econômico do fenômeno climático e agrava a pressão sobre as finanças públicas. Segundo o Executivo, o plano de resposta aposta numa recuperação resiliente, inclusiva e sustentável, integrando gestão de risco climático, prevenção e preparação permanente. Do ponto de vista econômico, a reconstrução ocorre num contexto de fortes restrições orçamentais, exigindo mobilização adicional de recursos internos e externos. Parceiros como a União Europeia, Estados Unidos, Portugal, Noruega e Japão já anunciaram apoio humanitário,
mas a dimensão da reconstrução deverá requerer financiamento concessional e coordenação reforçada com doadores. Celebramos 50 anos de independência em 2025. De facto, eu como cidadão moçambicano, como empresário que sou, mas o que é que nós fizemos em 50 anos? Praticamente não vejo muita coisa. Não vejo muita coisa porque nós sempre, como país, fomos buscar soluções no exterior. Nós não criamos capacidade para que internamente haja soluções. Você está com o Semanário Econômico. O Fundo Soberano de Moçambique iniciou este ano de 2026 com uma nova injeção de 6,1 milhões de dólares, elevando a capitalização para um total de 116 milhões de dólares. Contudo, os analistas independentes ouvidos aqui pelo Semanário Econômico indicam que estes montantes continuam largamente simbólicos nesta altura, face às expectativas criadas com a criação deste Fundo Soberano e em torno da exploração do gás natural em Moçambique, sendo que as receitas estruturalmente relevantes só deverão ganhar escala a partir de 2030, num contexto até lá que será marcado por fragilidades institucionais e relativa pressão política sobre o Fundo Soberano de Moçambique. Em janeiro de 2026, o Fundo Soberano recebeu uma injeção de 6,1 milhões de dólares, elevando a capitalização total para cerca de 116 milhões de dólares. O fundo tornou-se operacional no final de 2025, após a assinatura do contrato de gestão com o Banco de Moçambique. Então, essa nova injeção para nós é um bocado estranho, mas tudo bem, percebemos que com a assinatura do acordo, agora está-se a falar de qual é o saldo disponível para o Banco de Moçambique começar a fazer o seu investimento. Mas o que nós temos que perceber é que este valor ainda é muito pouco para aquilo que são as expectativas que foram criadas em torno do Fundo Soberano. De acordo com o CIP, as receitas atuais do fundo resultam sobretudo do projeto Coral Sul, que gera cerca de 75 milhões de dólares por ano, dos quais 40% são canalizados para o Fundo Soberano, o equivalente a aproximadamente 28 milhões de dólares anuais. E se os valores que nós temos agora, que são pequenos, mas podem ser divulgados de forma política e como se fosse muito grande, vai criar muitas expectativas, e grandes expectativas sem aplicações concretas depois também podem criar algumas frustrações. Para o Centro de Integridade Pública, o maior risco associado ao Fundo Soberano não é financeiro, mas institucional e político. Existe receio de pressões para a utilização do fundo no financiamento de despesas correntes do Estado, sobretudo em contextos de stress fiscal ou ciclos eleitorais. Já podemos prever que anualmente, provavelmente, o país vai receber cerca de 28 milhões para o Fundo Soberano, por aí. Mas depois há um outro aspecto que é preciso ver, é que a lei prevê que situações em que de estresse, que pode ocorrer, choques, não sei quanto, o Fundo Soberano ajuda. Então, tem também esse processo de retirada de valores do Fundo Soberano para ajudar a estabilizar a economia, ajudar em situações de estresse. Então, este mecanismo de entradas, rendimentos e saídas é que vai, em algum momento, nos ditar qual vai ser o crescimento e a sustentabilidade. Enquanto entidade gestora, o Banco de Moçambique desempenha um papel central no financiamento do fundo.
No entanto, o Centro de Integridade Pública aponta fragilidade ao nível da prestação de contas, comunicação pública e transparência, defendendo maior regularidade e detalhe na divulgação de informação. Então, o Banco de Moçambique, se vai gerir os fundos, tem que melhorar no processo de comunicação, no processo de abertura como uma instituição pública como as outras, que devem prestar informações de utilidade pública às pessoas. Não pode continuar com essa postura em que ela é toda soberana e não presta informações. O risco da suspensão das atividades da Mosal a partir de março de 2026 voltou a colocar a economia moçambicana em estado de alerta, isto na sequência do impasse em torno da tarifa de eletricidade a fornecer a este empreendimento. Esta é pelo menos a razão aparente da incerteza que paira sobre este empreendimento com um peso significativo na economia nacional, mas analistas colocam o contexto mais amplo e estratégico que está neste momento a envolver este clima de incerteza, de indefinição relativamente ao futuro da Mosal. O desenvolvimento mais recente em torno deste tema veio dos sindicatos ligados ao setor, que vieram a apelar a um entendimento entre as partes que possa resultar na continuidade sustentável do empreendimento, assegurando naturalmente os empregos e outros benefícios econômicos, mas reiteram também que é importante que o país assegure uma solução economicamente vantajosa para o país, para os sindicatos. Esse cenário não é impossível e está ao alcance das partes. A Mosal é um dos pilares da indústria nacional, com um contributo estimado de 3% para o produto interno bruto e cerca de 30% das exportações. Emprega diretamente mais de 1.100 trabalhadores e sustenta milhares de postos de trabalho indiretos através de fornecedores e prestadores de serviços, muitos deles de pequenas e médias empresas. A Mosal é crucial para o desenvolvimento econômico de Moçambique, como uma das maiores indústrias do país, sendo um pilar das exportações e uma grande empregadora, portanto estamos a falar de milhares de postos de trabalho direto. Se a Mosal fechar, o risco para cerca de 1.000 empregos diretos e cerca de 4.000 em empresas que prestam serviços à Mosal geraria alto grau de desemprego e instabilidade social no país. Segundo o sindicato, a incerteza em torno do preço da eletricidade coloca em risco a continuidade da produção. A Mosal é uma indústria altamente intensiva em energia e depende de um fornecimento previsível e competitivo para manter a viabilidade econômica. No entanto, a Mosal, através da SOT 32, sócio maioritário daquela indústria de fundição de alumínio, anunciou publicamente a possibilidade de encerramento das operações da Mosal a partir de 15 de março de 2026. Caso não se encontre uma solução viável para o fornecimento de energia elétrica após o termo do contrato atual com a ESCO. Tal cenário acarretaria consequências econômicas e sociais severas, incluindo a falência de várias empresas, médias e pequenas, nacionais e estrangeiros, e o consequente despedimento massivo de trabalhadores. Para além do impacto laboral, o Sinteme alerta para a perda de receitas fiscais, o enfraquecimento do desempenho econômico e possíveis efeitos na confiança dos investidores num momento sensível da economia nacional. O sindicato defende o alargamento da mesa negocial envolvendo o governo, acionistas da Mosal, setor privado e parceiros sociais, propondo uma solução transitória que evita a paragem e permita alcançar um acordo estrutural. Moçambique apresenta um dos níveis mais baixos da certificação empresarial ao nível da África Austral, um déficit estrutural que continua a limitar a competitividade das pequenas e médias empresas e o seu acesso a cadeias de valor e dos ganhos decorrentes dos grandes
investimentos, vulgo mega projetos, num universo superior a cerca de 40 mil empresas formalmente registradas. Apenas 200 e 300 empresas cumprem normas internacionais de normalização e qualidade, ou seja, de certificação, revelando que este quesito, a certificação, portanto, permanece menos um problema de custo e mais um reflexo da fraca maturidade empresarial e organizacional do tecido produtivo nacional. Num mercado dominado por micro, pequenas e médias empresas ainda em consolidação, a certificação empresarial deveria funcionar como instrumento de inclusão produtiva e credibilização. Contudo, permanece distante da maioria das organizações nacionais. Em entrevista ao Semanário Econômico, Ricardo Velho, diretor-geral da Insight, traça o diagnóstico incisivo. O problema central não reside no custo da certificação, mas na ausência de organização interna, processos, políticas e cultura empresarial compatíveis com padrões internacionais. Isto demonstra ainda uma baixa adesão a estas boas práticas, mas acima de tudo, até mais do que estarem certificadas, eu diria que verifica-se ainda uma ausência generalizada de boas práticas de trabalho. As certificações mais comuns em Moçambique concentram-se nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, com reduzido avanço para standards mais especializados. Para Ricardo Velho, os números revelam um déficit estrutural de maturidade do tecido empresarial, marcado por PMEs jovens, pouco capitalizadas, com fraca experiência operacional. O consultor rejeita a ideia de criar normas facilitadas ou versões locais menos exigentes para acomodar a realidade nacional. A implementação de um sistema ISO 9001 pode custar entre 300 e 400 mil meticais ao longo de 8 a 10 meses, o equivalente a cerca de 40 mil meticais por mês. A autoridade de certificação varia entre 60 e 90 mil meticais por ano, num ciclo de 3 anos, totalizando um investimento médio entre 1.000 e 200 mil meticais. Mas uma empresa que não tenha um investimento, não tenha a possibilidade de investir 40 mil meticais numa implementação, como é que depois irá manter esta certificação? Depois ainda vem a auditoria de certificação, que poderá andar à volta dos 60, 80, 90 mil meticais por ano, num ciclo de 3 anos, talvez entre os 100 e 200 mil meticais. Portanto, fazendo estas contas, diluindo tudo isto, veremos que não é um custo assim tão elevado. Ricardo Velho defende uma abordagem mais proativa do sistema financeiro. Bancos poderiam criar produtos específicos para financiar processos de certificação, enquanto seguradoras deveriam ajustar prémios em função do menor risco associado a empresas certificadas, especialmente em normas de segurança e saúde ocupacional. Indo mais diretamente ao tema que nos propusemos abordar, conforme o enquadramento que fiz, se concordar com o enquadramento ou não, por favor, tenha a liberdade de contrariar, mas a pergunta que faço nesta altura, ou o desafio que faço nesta altura, é da leitura do ambiente empresarial para este início de 2026, à luz dos dados mais recentes, incluindo designadamente o trabalho que o Standard Bank tem estado a produzir de um tempo a esta parte, que é o índice de gestores de compras, ou o PMI do Standard Bank. Ok. Bom, eu penso que, do ponto de vista de enquadramento, eu penso que tu referiste muito bem aos desafios da economia global, os desafios locais que o setor empresarial está a enfrentar e vai, em princípio, continuar a enfrentar. Do ponto de vista de Moçambique, eu penso que um tema importante é o tema da recuperação económica. Nós estamos a viver um processo de recuperação económica muito lento e prolongado.
E os números, do ponto de vista macro, refletem essa realidade. Eu diria que este seria um ano em que o empresariado vai continuar a enfrentar ventos contrários. Se nós tivermos ventos de cauda, significa que esses ventos ajudam a seguirmos numa certa direção. Ventos contrários é um cenário onde, de facto, é preciso imprimir mais investimento, é preciso ser mais criativos para termos um bom resultado neste ambiente. Mais investimento ou desinvestimento mesmo? É assim, o investimento pode ser feito de várias formas. Em capital físico, mas pode ser feito com tempo, pode ser feito do ponto de vista de marketing, de estratégias, como é que nos vamos posicionar num mercado que tem condições desafiadoras e se calhar o que seria útil para os empresários seria ter uma noção das perspectivas de crescimento. Por exemplo, o Governo fechou o ano passado com a aprovação do Orçamento do Estado e o Governo tem uma perspectiva de que a economia vai crescer em torno dos 2,8%. E uma inflação em torno dos 3,7%, média. Eu diria que, se nós considerarmos alguns dos riscos que a economia enfrenta este ano, muito provavelmente o crescimento será inferior a esse nível. A previsão do Standard Bank é de um crescimento em torno, quando eu digo Standard Bank, falo da área económica, que é a minha área, é de um crescimento em torno dos 1,1%. Ou seja, é um crescimento anémico para uma economia que tem uma população a crescer perto dos 3%. O que nós consideramos como fatores de impacto negativo para que o crescimento seja fraco. Primeiro, nós estamos a caminhar num processo de recuperação do ponto de vista fiscal. Recuperação da receita, algum ajustamento na despesa para garantir que o déficit orçamental não gere pressões sobre a dívida. Okay? Então, o aspecto fiscal condiciona o andamento da economia. Este é um primeiro aspecto, do ponto de vista macro. O segundo aspecto seria a disponibilidade de oferta de moeda externa. Este foi um tema recorrente ao longo do nos 2025. últimos 12 meses. No final do ano vimos alguns sinais positivos, houve uma melhoria na oferta, sobretudo de dezembro. Geralmente o primeiro trimestre é um trimestre onde sazonalmente existe uma menor oferta de moeda externa e depois ao longo do tempo essa oferta de moeda externa melhora. Vivemos fenómenos climáticos recorrentes. Estamos ainda no início do ano e já temos cheias e alguns consideram que as inundações que nós estamos a ter neste ano são superiores às do ano 2000. Portanto, com um impacto do ponto de vista de vidas, com uma situação humanitária complexa, destruição de infraestruturas, tudo isso tem impacto negativo. E estamos ainda no início deste ciclo. É normal que haja ciclones, tempestades, num período que vai até maio. E isso pode ter impacto sobre os preços dos produtos. Mantemos a nossa previsão de que a inflação se mantenha perto do objetivo implícito do Banco Central, que seria uma inflação entre os 5% e 6%. 5,6% é o número implícito que se usa. Portanto, em princípio, podemos ter uma pressão inflacionária nos primeiros meses do ano. Historicamente, a recuperação da economia de efeitos de cheias ou de inundações é muito mais rápida do que quando se trata de uma questão de seca. O Fáuzio fez referência no início da sua intervenção que vivemos um período de uma recuperação económica, mas ao mesmo tempo uma recuperação bastante
bastante lenta e eu acrescentaria também frágil. O certo é que de um tempo a esta parte o governo tem estado a tomar algumas iniciativas ou medidas de política para recuperar, reanimar ou relançar o crescimento econômico. Tivemos o pacote de medidas de aceleração econômica, mais recentemente o PRES, que é o Plano de Recuperação Econômica. Todas estas iniciativas não surtem o efeito desejado, no sentido de promover uma recuperação, uma retoma de um crescimento mais robusto e mais rápido. Eu diria que todas essas iniciativas acabam por ser condicionadas pelo tipo de política macroeconómica que o país pode implementar neste momento. Por exemplo, se nós olharmos para duas políticas importantes, a política fiscal e a política monetária, que lições é que nós tiramos da política fiscal que está a ser implementada? É que praticamente não existe espaço fiscal para que a despesa pública apoie o crescimento da economia. Então, significa que se nós olharmos para a economia, para o PIB, na ótica da despesa, nós temos ali várias componentes: o consumo privado, a despesa do Estado, o investimento, as exportações e as importações. Nos últimos anos, por causa da pressão fiscal que nós temos, a política fiscal está muito condicionada. Em momentos difíceis, como seria o caso que nós estamos a atravessar em Moçambique, poderia haver um estímulo fiscal, onde a despesa pública aumenta e isso ajuda na recuperação económica. Neste momento, o Estado não dispõe desse instrumento. Porquê? Porque uma despesa muito mais alta do que nós temos agora iria gerar um déficit fiscal mais alto e seria muito complicado financiar esse déficit. Como se relançar a economia atendendo a essas circunstâncias, essa realidade que é a nossa? Ok. Eu não queria responder sem falar do lado monetário. Certo. Okay? Mas já lá vamos. Do ponto de vista da política monetária, o que está a ser feito? Nós temos um histórico de inflação baixa e relativamente controlada, apoiado, obviamente, pela questão do câmbio ser estável nos últimos anos, e isso tem permitido ao Banco Central cortar taxas de juros. O corte das taxas de juros, em princípio, torna o financiamento mais acessível e devia estimular a atividade económica. Mas o que nós estamos a ver é que a conversão de depósitos em financiamento, que é o rácio de conversão de depósitos em financiamento que a banca consegue gerar, está neste momento em torno dos 38%, 39%. O que significa que só 39% dos depósitos que a banca captou consegue converter em financiamento. Esse rácio, há 10 anos atrás, situava-se pouco acima de 90%. Então, de 90% para 40%, mostra que, apesar deste estímulo da política monetária, por via de taxas de juros mais baixas, as empresas não estão a procurar financiamento. E aqui eu podia ligar isto, por exemplo, com as medidas concretas que tu querias perceber. O que é que constrange as empresas neste momento? O acesso à moeda externa. Se as empresas se financiam em meticais na banca, mas depois não têm acesso à moeda externa para importar os equipamentos ou as mercadorias que precisam para essa atividade, então elas preferem só usar o financiamento quando houver essa disponibilidade. Este pode ser um fator que explica porque é que, apesar dos cortes de taxa de juros, não tem havido um crescimento robusto do crédito. O crescimento do crédito em novembro, são os últimos dados que nós temos, foi um crescimento de 0,5% em termos anuais, dos quais o crédito empresarial está com uma contração anual de 2,8% e o crédito a particulares, que é basicamente crédito ao consumo, está a crescer a 6,5%. Então, os números mostram que a resposta
da economia, as políticas que estão a ser implementadas, leva tempo. Primeiro. Segundo, é preciso que haja, provavelmente, uma maior atenção àquilo que nós diríamos reformas para ajudar a facilitar o ambiente de negócios. Porque eu posso ter taxas de juros mais baixas, posso ter, alguma perspectiva de melhoria dos negócios, mas se fico à espera 1, 2, 3 meses para obter uma autorização ou uma licença, isso dificulta o investimento. Reformas para facilitar o ambiente de negócios, autorizações, são muito importantes, por um lado. Por outro lado, é importante que haja alguma estabilidade na regulamentação fiscal. Nós tivemos, no final do ano passado, um conjunto de alterações do pacote fiscal em Moçambique. E, obviamente, que se pretende, com isso, garantir que se mantenha um certo nível de receita fiscal para financiar as despesas do Estado. Okay? Era importante que houvesse alguma previsibilidade do ponto de vista de que mudanças é que se pode esperar no próximo ano, que tipo de impacto e que isso vai ter no negócio. Porque as pequenas e médias empresas são muito frágeis, vivem num contexto macroeconómico, diria, complexo, e é importante que elas tenham uma noção do tipo de mudanças, sobretudo nesta área fiscal, que se pretendem implementar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Eu colocava-lhe a questão relativamente ao que é que se pode fazer para induzir um processo de crescimento mais rápido, robusto e, se quisermos, também sustentável. Nesta última parte da resposta que me deu, introduziu um termo que é um termo recorrente também, que são reformas. De um tempo a esta parte temos estado a ouvir e a testemunhar algumas iniciativas de reformas que estão a ser levadas a cabo pelo governo, e o Fábio fez a referência aqui também de que essas reformas devem é preciso que haja designadamente uma estabilidade fiscal e também uma certa previsibilidade. Acontece que as mudanças no ambiente externo, elas são muito dinâmicas, são muito espontâneas e o poder público precisa responder a essas mudanças introduzindo essas reformas. Em que é que ficamos aqui? As reformas que têm estado a ser implementadas não são as mais oportunas, ou o seu conteúdo em si não capta a sensibilidade do objeto para o qual se propõe abordar? Não, de forma alguma. Eu penso que o que eu quis dizer é que todo este processo de reformas pode passar por um período de auscultação e consulta que permite aos agentes económicos prepararem-se para as mudanças. Mais diálogo público-privado. Mais diálogo e isso pode ajudar as empresas a prepararem-se para o ambiente de negócios que vai prevalecer. Obviamente que uma parte da reforma tem a ver com tributar transações digitais. É importante, mas o que eu digo é que estas mudanças provavelmente podem ser feitas com, eu diria, do ponto de vista de tempo, permitir maior debate, maior discussão, e eu penso que isso acaba por ser útil tanto para o Estado como para o setor privado. Lembro-me que um estudo do Banco Mundial
dizia que as economias emergentes, sobretudo a África subsaariana, precisa de reformar, mas não basta apenas reformar, é preciso reformar rápido também. Claro. E como é que se garante este resultado? É assim, nós vivemos momentos difíceis neste país que têm obrigado a que todas as energias sejam canalizadas para estabilizar a economia. É isso que nós vemos no discurso público e estabilizar a economia é extremamente importante, mas não sei se nós temos os recursos suficientes, não sei se nós temos a capacidade institucional necessária para implementar o tipo de reformas que Moçambique precisa. Mas eu diria que, se calhar, nós precisamos de fazer reformas também que resultem de um diálogo mais profundo entre o Estado e o setor privado. Que tipo de oportunidades concretas é que foram identificadas para as pequenas e médias empresas? Que instrumentos é que existem neste momento? Eu sei que muito já foi feito, essas empresas têm acesso a participarem nos concursos, há várias incubadoras, incluindo a incubadora do Standard Bank, que facilita este contacto, este acesso, mas eu não sei se nós exploramos no limite o que é que se pode fazer para beneficiar as pequenas e médias empresas neste setor. Um outro setor seria, por exemplo, o turismo. Nós temos um potencial muito grande de turismo neste país. E é um setor que tem a vantagem de permitir empregar muita mão de obra. Outra vantagem é de gerar receitas em moeda externa. Ok? Mas quando nós olhamos para a oferta que existe neste momento, é muito limitada, não se desenvolveu. O que é que impediu Moçambique de desenvolver essa área? Quais são os nossos estrangulamentos? O que é que se pode fazer de diferente? Eu penso que nós temos que olhar para certos setores e buscar reformas que permitam o avanço de cada um dos setores. Por exemplo, o Governo teve uma iniciativa muito positiva em Manica de suspender a exploração mineira. Porquê? Porque isso está a gerar poluição e está a gerar, eu diria, mais pobreza. Então, é possível fazer exploração com menos poluição? Sim, é possível. Então, é momento de fazermos reformas. O Estado tem que criar condições em que ele sabe que o que deve prevalecer é o nacional. Infelizmente, nós temos notado que há alguma classe política que perdeu o patriotismo. Tudo está-se a pensar em buscar fora e nunca se potencia o nacional. Mas essa é um grande erro. Está provado que o país, nos últimos 50 anos, temos o que temos, as soluções que temos ou que fomos buscar nunca deram resultados, pelo menos daquilo que podia-se desejar. Então é preciso que a classe que governa entenda que as soluções têm que vir dos moçambicanos. Você está com o Semanário Econômico.
Ao longo do ano passado e anteriores, através do PMI, o Standard Bank pode acompanhar o sentimento e a performance das empresas e provavelmente identificar aquilo que são os principais nós de estrangulamento a cada período em função da conjuntura vivenciada. Fazendo uma agregação desta informação, chegados aqui início de 2026, o que é que o Fausto poderia nos dizer relativamente àquilo que são os principais constrangimentos enfrentados pelas empresas hoje, neste início de 2026, provavelmente que já transportam, em certa medida, da situação vivida em 2025? É assim, nós iniciamos o ano com novos desafios. A transitabilidade é um novo desafio que decorre das cheias, da destruição de estradas e pontes. Em momentos como este que nós vivemos, o PMI tende, momentos de choque, o PMI tende a situar-se abaixo do nível de 50. Nós tivemos ao longo de todo o ano grande volatilidade, o que é consistente com a nossa estimativa de que a economia tenha crescido no último trimestre de 2025, depois de recessão, ou seja, contração, nos primeiros 3 trimestres. Agora, o que é que seria de esperar num contexto em que nós temos este choque climático no início do ano? Em princípio, nós teríamos a Mosala a fechar em março e não há perspectivas de que haja grande melhoria na oferta de moeda externa. A expectativa é de que haja uma desaceleração da atividade económica neste primeiro trimestre, com perspectivas de alguma recuperação ao longo do ano. Bem, este ano 2026 iniciou com estes desafios e já, apesar de uma tendência de recuperação no final do ano, a verdade é que ainda não temos uma situação que nos possamos apegar a ela com uma certa confiança relativamente ao desempenho econômico. Há um ângulo, se calhar vale a pena explorar, que é o ângulo do gás natural. Sim, tivemos o desenvolvimento importantes ao nível do setor energético, já lá vamos, é uma variável que temos que analisar mais adiante. E, olhando para o setor o produtivo mais objetivo, que é da economia real, o que o Fausto diria sobre questões como financiamento, custos operacionais, câmbio, inflação, logística, enquadramento regulatório? Aonde é que estão as maiores pressões na economia e que se repercutem na capacidade do tecido empresarial? Bom, a primeira pressão tem a ver com o lado fiscal. O Estado gera recorrentemente déficits elevados e isso obriga o Estado a financiar-se no mercado. Okay? O que nós podemos dizer é que tem havido consistentemente um fraco crescimento do crédito ao setor privado e um forte crescimento do crédito ou do financiamento ao Estado. E essa equação vai levar algum tempo a resolver. Sim. Ok? Por outro lado, nós produzimos, neste momento, provavelmente, o país provavelmente gera oferta de moeda externa
suficiente para a economia funcionar. Mas essa oferta de moeda acaba por ser distribuída entre a economia, ou o setor privado, e o Banco Central. E o Banco Central, de forma sábia, elegeu aumentar as reservas do país. Nós, em maio de 2023, tínhamos reservas internacionais de cerca de 2,7 mil milhões de dólares. Nós hoje temos reservas de 4,1 mil milhões de dólares. O Banco Central conseguiu esse aumento não vendendo moeda externa para a importação de combustíveis. O que significa que a economia do setor privado tem que se ajustar para satisfazer essas necessidades. E isso tem resultado numa oferta de moeda insuficiente, que gera os constrangimentos que eu me referi, por exemplo, no financiamento. As empresas não se financiam porque não conseguem ter... Não vê sinais ou indícios de melhoria no acesso ao financiamento ao setor produtivo para este 2026 e provavelmente as decisões de política monetária terão um impacto limitado sobre o setor real da economia? Eu penso que este nível de crescimento fraco de 0,5 a que eu me referi de novembro provavelmente é dos mais baixos que nós tivemos e daqui para a frente espera-se uma retoma. Agora, essa retoma, em princípio, vai estar associada ao progresso do gás natural. Os projetos de gás natural vão gerar alguma atividade e alguma demanda de bens e serviços da economia local. Esses setores ligados ao gás natural, em princípio, vão ter acesso a financiamento porque terão maior acesso à moeda externa. Essa moeda externa que resulta do próprio investimento direto estrangeiro. Fora desse ecossistema, a melhoria vai ser muito gradual. Até porque antes de a economia começar a experimentar o impacto positivo deste investimento direto estrangeiro, que resulta numa oferta de moeda externa para o país, nós temos que enfrentar as consequências do que significa a Mosal fechar. A Mosal contribui com cerca de 13% para as exportações do país, representa entre 2% a 3% do PIB e contribui para a oferta de moeda externa também. Então, esta ideia dos ventos contrários é uma ideia que provavelmente estes ventos contrários serão mais intensos na primeira metade do ano e na segunda metade do ano, provavelmente, se nós tivermos um maior progresso nos projetos de gás, isso pode resultar numa maior oferta de moeda externa. Tu falaste da economia do setor real. O que significa a economia do setor real em Moçambique? Agricultura e pesca representam 25% do PIB. Esta agricultura é maioritariamente de subsistência. Não é uma agricultura que depende muito de financiamento. Aliás, o acesso a financiamento é muito difícil para este segmento. Para este setor, sim. Porque é um segmento que não opera para fornecer ao mercado, opera para subsistência. A lógica da atividade é de subsistência. O que significa que toda esta situação climática vai ter um impacto negativo na primeira metade do ano, podemos ter alguma recuperação na segunda metade do ano. E o governo tem recursos limitados para apoiar. Okay? Há um setor que pode beneficiar-se mais da situação do progresso do país, sobretudo os grandes investimentos na indústria extrativa, que é o setor dos transportes e logística. Nós temos cada um dos portos principais em Moçambique a fazer grandes investimentos. Portanto, estamos a falar de investimento do setor privado para se posicionarem não só para responder à procura doméstica, mas para responder, por exemplo, a alguma melhoria que se observa na região. A situação do Zimbábue a melhorar, a economia do Zimbábue a melhorar e outras economias a melhorarem, vão demandar mais serviços nessa área.
esse é um setor que vai sem dúvida, experimentar um crescimento mais robusto. A banca atravessa um momento complexo. Complexo porquê? Porque nós temos uma compressão muito grande das margens. As taxas de juros estão a cair, não há crescimento dos ativos, o crescimento dos ativos é limitado, ou seja, o crescimento do crédito é limitado, as margens dos bancos estão a ser comprimidas, nós sabemos que há muitos bancos que não produzem resultados positivos, apesar de alguns bancos produzirem lucros robustos, mas muitos pequenos bancos não conseguem gerar lucros ainda. Então vai ser um ano muito exigente para a banca, sobretudo porque não consegue crescer a um ritmo acelerado dos ativos e enfrenta as dificuldades de participar no financiamento ao Estado, com todos os episódios de atrasos que o Banco Central tem reportado regularmente nas suas publicações. Bom, setor extrativo. Houve desenvolvimentos importantes em 2025, inclusive e confirmados neste início de 2026, os desenvolvimentos à volta do projeto do Coral Norte. Estes eventos neste setor vão servir fundamentalmente para consolidar este quadro de uma economia a duas velocidades, em que temos uma economia que cresce com o setor extrativo e uma economia que praticamente não cresce e da qual se retira o setor extrativo. Esta realidade é para continuar? Eu penso que era importante nós colocarmos uma perspectiva temporal. Nós temos um momento de investimento. No caso do Coral Norte, a maior parte do investimento, a construção ocorre fora do país, há muito poucas oportunidades durante a fase de construção. Na fase de operação, pode ser que haja alguns serviços que Moçambique pode prestar, mas são muito limitados. No caso dos projetos onshore, estamos a falar do projeto liderado pela Total e do projeto liderado pela ExxonMobil. Aqui há oportunidades que surgem no período de construção e há oportunidades que surgem depois da produção inicial. Há sinais de que estamos a preparar para essas oportunidades? Eu não acredito. Depende dos setores, porque, por exemplo, se nós olharmos para a banca, por exemplo, a banca está bem posicionada para se beneficiar durante a fase de construção. Porquê? Porque os fluxos, uma grande parte dos fluxos que vêm para Moçambique vão passar pela banca, haverá financiamentos, haverá transações. A banca, sem dúvida, que está bem posicionada para se beneficiar dos projetos nesta fase de arranque. Pode ser que algumas indústrias nacionais, digamos, incluindo a própria agricultura, alguma produção nacional pode ser estimulada por causa do consumo. Nós vamos ter milhares de pessoas a operar no site de construção, essas pessoas vão consumir. Pode ser que, se houver conteúdo local, pode ser que comece a estimular alguma produção nacional. Se nós dissermos, por exemplo, que muitas indústrias enfrentam hoje uma procura baixa... Vê que não há de haver conteúdo local? Não, eu não diria que não haja. Mas tudo isto não acontece de forma automática. Eu sei que há vários fóruns onde se discute. Chegados aqui, vamos tentar encontrar alguma forma de conclusão à volta dos vários temas que estivemos a aflorar ao longo deste tempo. Do seu ponto de vista, com base na informação disponível e gerada e que fizemos referência aqui ao longo desta conversa, quais os principais riscos macroeconômicos de Moçambique para 2026? O principal risco prende-se com as finanças públicas. Nós tivemos
como tu sabes, uma reforma salarial em 2022. Essa reforma salarial pressionou a dívida pública. Foram emitidos alguns instrumentos em 2022 e nos anos seguintes para ajudar o Estado a gerir a situação. Este ano temos um aumento das maturidades das obrigações do Estado de 19% em relação ao ano passado. Na minha opinião, do ponto de vista fiscal, este pode ser um elemento de grande pressão na economia. Pode gerar mais pressão do lado fiscal. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o país é caracterizado como sendo uma economia que não tem acesso aos mercados globais para financiamento. Geralmente, este acesso a financiamento melhora quando nós temos um programa com a FMI. Sabemos que o Governo está a discutir um programa com a FMI. Neste momento não existe nenhuma indicação sobre quando é que isso vai acontecer. Quando é que nós vamos, de facto, ter um programa com a FMI. Tendo um programa com a FMI, há implicações para o setor privado e para o setor público. O setor público teria acesso a mais financiamento, mesmo que não seja direto do FMI, mas de outras instituições multilaterais. Tipicamente é o que acontece em casos como este, em Moçambique. O setor privado poderia beneficiar-se, do ponto de vista dos investidores, de uma leitura mais favorável do ambiente económico e de perspectivas da economia moçambicana. Porquê? Porque hoje os investidores olham para Moçambique e o histórico que nós temos são 2 programas do FMI que foram suspensos. Número 1. Número 2. Do ponto de vista de rating soberano, a maior parte das agências de rating coloca o país numa situação desfavorável, que é a realidade que nós temos, do ponto de vista de capacidade. Então, pode ser que um programa com o fundo ajude a gerar confiança nos investidores para olharem para Moçambique como um destino do seu investimento. Isto é mais o impacto externo do ponto de vista do país captar investimento direto estrangeiro. Esse seria um impacto positivo, mas a grande incerteza é saber quanto tempo estas negociações vão levar. Vão levar. E onde é que residem as oportunidades, apesar do contexto adverso? É assim, nós temos uma economia que tem oportunidade em todas as áreas. Logo volta ao tema das reformas. O que é que precisa de mudar para isso acontecer? Reformas? Não só reformas, investimento também. Agora, se porque coloca-se muito o tema do financiamento e eu às vezes discordo, porque os bancos têm liquidez suficiente para financiar a economia mais do que as necessidades da própria economia. Mas os bancos não financiam alguns projetos. Porquê? Porque muitas vezes, e isso é recorrente em Moçambique, se confunde financiamento com capital de investimento. E tem ficado cada vez mais claro que quando se confunde financiamento com capital, é pouco provável que haja financiamento. O que os bancos querem naquele momento é que haja capital. Esse capital vem de onde? Vem de várias formas. Pode vir da economia doméstica, pode resultar da atração de investimento direto estrangeiro e por aí fora. Então, nem sempre o problema para apoiar certos setores é o financiamento. Muitas vezes é porque os setores não estão suficientemente capitalizados, não têm acesso a capital. E se esse financiamento for concedido para substituir capital, na maior parte dos casos vai gerar crédito mal parado.
Então, nós temos que nos sentar e perceber de que forma é que se pode capitalizar o setor privado. Essa é uma questão de fundo e provavelmente tema para uma outra discussão igual a esta. Eu queria encerrar esta nossa conversa desafiando-lhe a fazer uma leitura estratégica e, se possível, recomendações práticas, sobretudo para o nosso setor empresarial, o nosso setor o produtivo. O que é que 2026 vai exigir para eles? Prudência, resiliência, decisões estratégicas? O que será que eles precisam de ter essencialmente presente a cada dia e a cada passo ao longo deste 2026 para que possam navegar com relativa estabilidade ao longo deste ano e nos próximos, provavelmente? É assim, nós já vivemos anos difíceis há muito tempo e provavelmente a situação vai começar a melhorar a partir da segunda metade deste ano. O que se exige é que, de facto, haja uma leitura correta das oportunidades. Que tipo de oportunidades é que vão surgir no curto prazo, no médio prazo? Eu diria que, do ponto de vista de negócios, haverá uma limitação muito grande para obter negócios que venham do Estado. Não haverá um grande crescimento de negócios apoiado pela despesa pública, por causa do que nós falamos no início do programa. Significa que os negócios seriam, então, oportunidades que o setor privado gera. Eu penso que há algumas oportunidades, mas oportunidades são produzidas e não resultam de um ambiente macroeconómico muito favorável. Portanto, vamos continuar a estar num contexto bastante exigente. Eu diria difícil. Difícil. Fausto Moção, muito obrigado por estar aqui e partilhar conosco esta sua leitura sobre o contexto macroeconómico e empresarial. Desejo a si, profissionalmente, a entidade a que está associado o Standard Bank, os melhores resultados possíveis neste 2026 e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João Carlos. Estivemos aqui a fazer este tema de fundo relativamente às perspectivas económicas para 2026, com o concurso do economista-chefe do Standard Bank, Fausto Moção, com quem analisamos um conjunto de temas que configuram os desafios empresariais para este 2026, um ano que, conforme temos estado a testemunhar, já arranca num contexto bastante adverso, mas nem por isso as oportunidades deixaram ou deixam de estar presentes. Conforme teve oportunidade de acompanhar, é provável que a partir da segunda metade deste ano o cenário comece a ser mais favorável e aí assim exige-se prontidão. O que nós podemos depreender como semanário econômico é que este é também um momento de preparo para esse momento menos difícil. Fausto Moção já disse que era um momento difícil, vamos esperar por momentos menos difíceis mais adiante ao longo deste ano. Vamos a uma breve pausa, retomamos o programa logo a seguir, não saia daí, até já. Você está com o Semanário Econômico. E já está, cumprimos assim mais uma edição do Semanário Econômico. Muito sinceramente queremos agradecer por toda a atenção que nos dispensou e renovamos nesta altura o convite para um próximo encontro daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem em quinta-feira às 22 horas aqui no seu canal de eleição ASTV Notícias. Até lá, desejo a si uma semana bastante produtiva. Boa noite.
O orgulho de Moçambique.